Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar-se, amado. Você pode ter noção, será que a gente consegue, um dia nós iremos entender com a profundidade o que Jesus fez na cruz por nós, amado? Talvez você me vê hoje aqui, né? Pastor da rede maravilhosa, da rede do amor, pastor de células. Talvez você me vê aqui pregando. Meu irmão, você não tem noção do que eu já fui nessa minha vida. Eu já fui metaleiro, você tem noção disso? Já fui metaleiro, de andar tudo de preto, lá no centro de São Paulo, invocado. A gente tinha uma turma, e olhava feio, a gente partia para cima. Apanhei várias vezes. Mas, querido, você não tem noção do que era o vazio que eu vivi. Avarento, mentiroso. Você não tem noção de como que eu mentia. Eu mentia tanto, que às vezes eu não sabia nem mais o que era a verdade. Pra você ter noção. Às vezes eu contava uma história, 1, 2, 3 vezes, de um jeito que eu falei, meu Deus, eu nem sei mais o que é isso. E antes de conhecer a Tânia, né, morava em São Paulo, conseguia ter 3 namoradas ao mesmo tempo. Mentia para as 3 ao mesmo tempo. Um vazio tremendo, tristeza, alegre no meio dos amigos, mas na hora que eu colocava a cabeça no travesseiro para dormir, aquele vazio. Com 17 anos perdi meu pai, meu mundo ruiu, meu mundo acabou. Falei, meu Deus, eu tinha um irmão de 2 anos, outro de 8 anos, minha mãe não trabalhava. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sustentar? Eu tinha 17 anos, como é que eu vou sustentar essa casa? Eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? E esse foi um dos motivos de eu ter saído lá de São Paulo, da periferia de São Paulo, daquela vida do heavy metal, daquela vida das baladas, daquela vida, amado, que eu não lembro quantas vezes eu cheguei em casa e eu olhava para a fechadura assim, a fechadura olhava para mim e eu falava, e agora? Qual das 3 é que eu vou enfiar a chave aí dentro? Bêbado, totalmente bêbado. E além de ser bêbado, levava os meus amigos ainda para a bebedeira. E aí vim para Campo Grande. Vim para Campo Grande, com a mão na frente, outra atrás, para sustentar a minha família. E chegando aqui, fiquei assim, muito decepcionado, porque não tinha, as coisas que eu fazia lá, não podia fazer aqui. E aí fui vivendo uma vida complicada naquele tempo. E aí eu peguei uma hepatite, amado. Sabe o que é hepatite? Se você já sabe o que é ter uma hepatite, eu tive hepatite. Quando eu peguei aquela hepatite, eu morava num bairro, o Arnaldo Estevam Figueiredo, para quem conhece, eu moro lá. Fui um dos primeiros moradores do Arnaldo Estevam Figueiredo. E lá não tinha telefone nem ônibus. E uma noite eu fiquei muito mal. E naquela noite que eu fiquei muito mal, eu peguei assim, eu não tinha como ir para um hospital, eu não tinha como chamar alguém para me socorrer. E eu comecei a enxergar assim tudo escuro. E quando eu comecei a enxergar assim tudo escuro, eu lembrei de quando eu era criança. E eu ia na igreja. Quando eu estava sentindo a morte, assim, chegando perto de mim, eu lembrei, quando eu era criancinha. Eu lembrava daqueles pastores que falavam assim, entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. E eu, naquela ânsia assim, falei, estou muito mal. Eu falei, Deus, me cura, me tira dessa situação. E se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E falei isso e desmaiei. Só para encurtar a história, eu voltei no médico num outro dia, e a médica mandou repetir os exames de sangue, porque ela fazia um exame, ela falou, está errado, faz de novo. E aí depois, no último dia que eu apresentei um exame de sangue, ela olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho tantos anos de medicina, eu nunca vi alguém que semana passada tinha hepatite, essa semana você não tem nada. Aí quando eu saí daqui do hospital ali do Previsul, hoje é Cacemes, coloquei o pé na calçada assim, o Espírito Santo colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu te curei, e agora, você não vai entregar a vida para Jesus? Amado. Aí tinha uma amiga que trabalhava comigo, lá no governo do estado, ela falou assim, olha, vai lá na minha igreja, que eu falei minha situação para ela, eu falei, preciso entregar a minha vida para Jesus. Ela falou assim, vai para a minha igreja, aqui a primeira igreja batista.
agosto de 1988. Vim para cá num culto como esse aqui, sentei como você aí, e o Espírito Santo falava assim, ó, você vai entregar a vida para Jesus, hein? Você precisa entregar a vida para Jesus. E aí estava terminando o culto, o pastor Ronaldo pregando aqui, olha, em 88 o pastor Ronaldo já pregava aqui, você tem noção? O pastor Gilson nem estava aqui em Campo Grande, e o pastor Ronaldo já pregava aqui. E eu sentei aí com você, e esse homem não fazia apelo, amado. Esse homem não fazia apelo, eu comecei a ficar roxo, que eu falei, meu Deus, eu não posso ir para casa sem entregar minha vida para Jesus. Mas foi mais ou menos assim, 8:55, eu creio. Ele ia terminando o culto e falou, opa, Deus está falando aqui no meu coração que eu tenho uma mensagem para você. Eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, assim rápido, irmãos. E antes, quando ele terminou a pergunta, eu era o primeiro com a mão erguida, ele até assustou assim. Naquela noite foram 3 ou 4 pessoas que vieram à frente, e eu entreguei minha vida para Jesus. Amado, talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez e não sabe o que é isso, entregar a vida para Jesus. O alcoolismo Deus tirou assim, ó. A primeira vez que eu fui tentar beber uma cerveja, eu fiquei com ânsia de vômito. Falei, o que está acontecendo com a minha vida? Aí eu começava a viver a minha mesma vida que eu me vivia antes, com as mentiras, não conseguia mais mentir. As coisas que eu fazia antes, Deus foi trabalhando. Aquele vazio que tinha dentro do meu coração foi saindo para fora. Aquela tristeza foi trocada por uma alegria. Coisa tremenda, coisas que só Deus pode produzir. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um homem, não é um profissional. É o Espírito Santo do Senhor que começou a habitar na minha vida. O Espírito Santo começou a tomar a minha vida. O Espírito Santo começou a trabalhar dentro da minha casa, dentro da minha família. Coisa tremenda foi acontecendo comigo. Você pode colocar o slide para nós, Elisandro, por gentileza? E nessa noite, amado, essa mensagem, eu não sei se essa mensagem Deus fez para mim, ou se Deus fez para toda a igreja, mas essa mensagem tem tudo a ver comigo. Foi a morte dele. Essa mensagem tem tudo a ver com você. A morte dele, a morte de Jesus lá na cruz, te deu, gerou, está dando para você aqui nessa noite, para você, para os seus filhos, para sua casa, para sua família, para todas as pessoas. A morte de Jesus concede vida. A morte de Jesus lá na cruz gera vida. Você pode repetir comigo? A morte que gera vida. Diz para o seu irmão que está do seu lado aí. A morte que gera vida. A morte de Jesus te dá vida. A morte de Jesus lá na cruz te dá condições de você ter vida. Vida abundante, vida com Deus, vida na presença dEle, vida cheia do Espírito, perdão, graça, salvação, vida eterna, tantas bênçãos, porque Ele morreu na cruz por você. Você pode abrir a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 24 ao versículo 26. João 12, nós vamos ter no telão, para você que não trouxe a Bíblia também, fique tranquilo, nós teremos o texto exposto também no nosso telão, mas nós queremos meditar em apenas 3 versículos. 3 versículos. E Deus tem... Essa mensagem eu prego para mim ela todo dia. Eu levanto de manhã e prego essa mensagem para mim. Todos os dias eu tenho pregado ela para mim. Antes da gente ler o texto, eu vou avançar aqui só um pouquinho para a gente ler o texto. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A morte que gera a vida. Amados, eu quero fazer algumas perguntas para você. E eu tenho certeza que você quer tomar posse de algumas promessas, viver algumas promessas na sua vida. Quem aqui que é lavado no sangue do Cordeiro, que é discípulo do Senhor Jesus, que quer de coração dar muito fruto, levanta a tua mão. Você quer dar muito fruto? Olha aí. Você quer dar muito fruto?
muito fruto? Então diga para Deus: eu quero dar muito fruto. Você que está aqui nessa noite, você quer ter vida verdadeira? Você quer ter vida verdadeira? Levanta a mão. Você quer ter vida de verdade? Vida que desce do trono de Deus para você? Você quer ter essa vida verdadeira? E a terceira pergunta: você quer a presença de Deus? Você quer a presença de Deus na sua vida? Amados, tudo isso que você levantou a tua mão falando eu quero, está nesse texto. São promessas de Deus para você. Promessa de Deus para mim, para você, para a igreja, para os discípulos do Senhor Jesus, é que nós possamos produzir muito fruto. Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se dardes muitos frutos. Quem não quer vida verdadeira, vida abundante? E quem não quer a presença de Deus? Amados, a presença de Deus ela não pode se resumir só aqui no culto. Se você, talvez você fale assim, puxa, que culto maravilhoso, culto abençoado. Mas se você se resumir a presença de Deus só nesse culto, é muito pouco. Deus quer te levar em lugares, situações, onde você vai andar constantemente na presença de Deus, essa vontade dEle para você. Amém, amado? São 3 promessas. 3 promessas. A primeira promessa é que você vai produzir muito fruto. A segunda promessa é que você pode ter vida verdadeira. E a terceira promessa é que você pode ter a presença de Deus. Mas são promessas. Promessas. Cada promessa, ela está relacionada com uma condição. Você nessa noite, você pode sair daqui entendendo, decidir, não, eu quero produzir muito fruto. Como pode falar, não, eu não quero produzir muito fruto. Você pode sair dessa noite aqui falando assim, olha, eu quero muito produzir frutos. E outras pessoas falam assim, não, isso não é para mim. A decisão é sua, amado. Se você decidir nessa noite, pai, eu quero sair daqui desse culto produzindo muito fruto, o Espírito Santo vai te levar a uma condição de você vai produzir muito fruto. Observa no texto, amado. Presta atenção nesse texto. Deixe esse texto cair no seu coração. A palavra do Senhor diz, na verdade vos digo. Ou seja, é uma verdade absoluta. Isso é palavra de Jesus Cristo. Na verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Diga assim, eu quero dar muito fruto. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, eu quero dar muito fruto. Amado, fala bem baixinho aqui, só para algumas pessoas ouvirem. Essa é a vontade de Deus. Diga para o seu irmão, essa é a vontade de Deus. Fale bem baixinho para ele. Essa é a vontade de Deus, que você dê muito fruto. Sabia disso? Sabia disso, que essa é a vontade de Deus, que você dê muito fruto. E nesse texto, amado, nós temos algumas perguntas. Só para você entender o contexto, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, Jesus estava indo em direção à sua morte, Jesus estava indo em direção à cruz, estava chegando a Páscoa nesse contexto. E aí, se você ler alguns versículos anteriores, estava um povo, os gregos, eles tinham ido para Jerusalém para adorar a Deus. Só que eles ficaram sabendo de Jesus e procuraram os apóstolos e falaram assim, olha, mostram Jesus, queremos ver Jesus. Aí os apóstolos chegam em direção a Jesus e falam, olha, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. Aí o texto, aí Jesus, meu irmão, Jesus não respondeu, olha, deixa ele entrar, não deixa eles entrar. Jesus não respondeu nada disso. Jesus falou, olha, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra, não cair na terra, ficará só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aí os discípulos falaram, mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está falando de 2 coisas. Da morte dele. Esse grão de trigo, é tanto Jesus que estava falando para eles, olha, eu vou precisar morrer. Eu vou morrer na cruz por você. Estava preparando o coração deles, que ele iria morrer na cruz. E quando ele morresse na cruz, ele ia dar muito fruto. Que tipo de morte que Jesus está falando? Da morte de Jesus na cruz. E quem são os frutos? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado.
Esses são os frutos. Se o grão de trigo, se Jesus não morresse na cruz, ficaria ele só. Mas como Jesus morreu na cruz, ele deu muito fruto. Olha aí, olha para trás, olha para o lado. Esse é o fruto de Jesus lá na cruz. Vidas, pessoas. Glória a Deus. Agora, o que tem isso a ver comigo? Se Jesus morreu na cruz para dar muito fruto, isso tem tudo a ver comigo, com você. Quem é o grão de trigo também? É eu e você. Mas será, William, que nós vamos ter que, todo mundo aqui juntar um monte de cruz e colocar aqui na frente da 13, todo mundo lá ser crucificado? Não, ele não está falando desse tipo de morte. Ele está falando, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ele está falando da morte do nosso ego, a morte do nosso egoísmo, de renunciar à nossa vida, de morrer, de negarmos a nós mesmos. É essa morte que Jesus está falando. Olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se o William morrer, renunciar, crucificar o eu dele lá na cruz, ele vai dar muito fruto. Amados, eu estava num retiro, e esse texto aqui me pegou lá naquele retiro. E naquele retiro estava falando sobre cura interior. O pastor Gil estava lá comigo. E eu estava verificando que eu já fiz veredas, eu já fiz parte do Rever, eu já participei de ministrações de cura interior, e Deus me libertou de tantas coisas. E com o passar do tempo eu fui percebendo que essas coisas estavam voltando na minha vida. Eu falei, não pode, isso aqui, Deus já me libertou disso aqui. Aí Deus falou uma das maiores verdades da minha vida, William. Falou, William, não há cura sem cruz. Não há libertação sem você crucificar teu ego lá na cruz. E eu comecei a chorar ali na presença de Deus. Comecei a chorar na presença de Deus, porque às vezes, amado, a gente vai acostumando com a nossa vida cristã, e vai passando o tempo e a gente vai descendo da cruz. A gente vai achando que a gente está muito bom, que nós já estamos meio santo, que a gente já conhece bastante da Bíblia. E Jesus estava falando para mim naquela tarde, William, vai para a cruz, crucifica lá de novo o teu ego lá na cruz, crucifica lá, renuncia, entrega de verdade a tua vida. E aí, isso foi num período. No outro período, eu entrei naquele lugar e era uma palestra sobre sonhos. E eu fiquei muito triste, porque falei, você estava falando ali dos sonhos de Deus. Eu fui olhando para os sonhos, eu estava vendo sonhos, só os meus sonhos, o sonho de fazer isso, de pagar isso, de comprar aquilo outro. E eu falei, Deus, mas onde estão os teus sonhos na minha vida? E aí eu fui lá, ajoelhei e falei, Deus, eu quero viver um sonho. Quero viver um sonho que mexa com a minha vida. Eu quero viver um sonho que eu levanto na segunda-feira, eu olho no espelho e falo assim, eu vou atrás desse sonho. Eu vou atrás dessas coisas. Eu quero viver um sonho teu. E comecei a entrar ali na presença de Deus. E perguntei para Deus. Ai, Jesus, eu falei, Deus, qual que é teu sonho para mim? Aí, amado, Deus respondeu rapidinho. Deus falou assim, olha, William, o meu sonho para você é que você discipule o Brasil. Amados, minhas pernas tremeram assim. Eu falei, Deus, mas sou tão pequeno. Como que eu vou discipular o Brasil? Como que eu vou dar tanto fruto desse jeito? E aí, amados, nos sonhos lá, você tinha um lugar onde você pegava sementes. E nada melhor que representar sonhos do que sementes. E eu enchi minha mão de semente. E eu falei, vou levar uma semente desse aqui para cada um dos nossos líderes da nossa rede, para dizer que eu estive aqui, olha que legal, e nós vamos fazer a obra do Senhor. E minha mão ali cheia. Aí eu comecei a passar vergonha, que minha mão estava tão cheia, que começou a escorrer da minha mão. E eu falei, meu Deus, vou passar vergonha, vou encher o lugar onde eu estou sentado aqui de semente. Aí eu olhei para a minha bermuda assim, abri o bolso e enchi o bolso de sementes. Aí eu falei, vou ficar com algumas aqui na mão, né? Porque estava todo mundo segurando as sementes nas mãos e orando para os sonhos. Eu falei, vou ficar com algumas. Aí eu voltei a falar com Deus. Falei, Deus, mas como é que eu vou discipular o Brasil? Você tem noção? Você está pedindo para mim? Aí ele falou assim, abre a tua mão.
E eu abri a mão, amados, não é como se fosse hoje. E ele falou assim: conta, quantas sementes tem aí na sua mão? Aí eu comecei a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sementes. Falei: Deus, 8 sementes. Aí ele me perguntou o seguinte: quantas pessoas você está discipulando? Falei: 8. 8 pessoas. Aí Deus falou para mim: é através desses 8 que você vai começar a discipular o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando a nossa igreja para discipular o Brasil, e eu creio nisso em nome de Jesus. A partir de mim, a partir de você, nós vamos dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Talvez, meu irmão, uma pessoa que você está discipulando, ou que você talvez nem ainda está sendo discipulado, mas Deus está te chamando, meu irmão, para você discipular o Brasil a partir de Campo Grande. Meu irmão, presta atenção no que o texto diz: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto em nome de Jesus. Olha aí para suas mãos, olha aí, essas mãos que Deus quer usar para que você venha dar muito fruto. Mas, amado, tem uma condição para isso. Tem uma condição para a gente dar muito fruto. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso crucificar diariamente o meu egoísmo. E basicamente eu preciso deixar Jesus viver a minha vida. Você quer isso? Você quer isso? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você quer isso? Você permite Jesus viva a sua vida? Você quer que Jesus viva através de você? Se você permitir isso, amado, tem um fator de risco. Você quer correr um risco? Você quer correr risco nessa noite? Quem é que gosta de risco? Tem poucas pessoas, né? Poucas pessoas levantando a mão esse negócio de correr risco. Pastor Gilson, mais ou menos. Tem um fator de risco, amado. Cutuca esse irmão aí, ó. Tem um risco, cutuca ele. Vou falar de novo baixinho: se você, amado, permitir que esse Jesus viva através de você, se você permitir, se você entregar verdadeiramente sua vida para Ele, e decidir de manhã cedo: eu quero crucificar o meu ego, Pai, eu quero renunciar às minhas vontades, às minhas paixões, ao mundo, a tudo aquilo que está na minha vida, você corre um sério risco, sabe qual que é? Você vai dar muito fruto, amado. Esse é um risco maravilhoso, esse é um risco bom, como disse aqui o pastor Gilson. Olha aí, João: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você quer correr esse risco, amado? Você quer correr esse risco? Quer correr esse risco? Quando eu chegar no céu, Deus já falou isso para mim. Quando eu chegar no céu, Deus não vai falar assim: William, quantas vezes você pregou lá no púlpito da primeira igreja? Ah, Deus, você perdi a conta. William, quantos carros você teve? Ah, não sei, Deus. Quantas casas você comprou? Ah, não sei, Deus. Oh, nem sei nem qual, tantas mudanças que eu fiz. Quantas viagens você fez? Você sabe o que ele vai perguntar quando a gente chegar lá no céu? Ele vai olhar bem no meu olho, vai perguntar assim: William, onde estão os discípulos? Onde estão os discípulos? Cadê os teus discípulos? Pergunta para você agora. Pergunta para você mesmo: onde estão os seus discípulos? Você tem discípulo, amado? Onde estão? O Senhor nessa noite quer derramar unção sobre a sua vida, amado. Esse Jesus quer viver através de você, para que você dê muito fruto, para que você alcance os perdidos, para que você, amado, faça discípulos aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém, amados? E a segunda promessa? Segunda promessa, amado. Não está descendo, Lisandro, perdão, amado. Segunda promessa. Presta atenção no texto. Esse texto está na nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei ela mais profunda, mais próxima da nossa realidade. Presta atenção nesse texto. Quem ama a sua vida,
não terá a vida verdadeira. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Na NVI está a vida eterna. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Você pode prestar atenção nisso? Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. O que é essa vida verdadeira? Talvez você está aqui na igreja 10 anos, 20 anos, ou entrou aqui semana passada, fala dessa vida eterna, vida abundante. Eu gostei desse texto aqui, de trabalhar nele, amados, porque na NVI fala exatamente assim: conservar a sua vida para a eternidade, eternamente. Na NVI está isso. Mas a gente entende aqui por essa nova versão, que essa vida eterna, quando você, meu irmão, aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, essa vida eterna começa aqui. Essa vida eterna, essa vida verdadeira pode começar aqui e agora. E você vai viver essa vida eterna a partir deste tempo. Quem ama a sua vida não terá essa vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é vida verdadeira? Vida verdadeira é quando Jesus vive através de você. Fora disso, amado, é imitação. Fora disso é a zona marginal da vida com Cristo. É aquele negócio que parece, mas não é. Vida verdadeira, amado, é a gente nós negarmos a nós mesmos, renunciar ao nosso ego e falar: Jesus, viva através de mim. Aí você vai começar a experimentar a vida verdadeira. Mas a grande pergunta, terrível, as duas perguntas que Deus me confronta bastante é: eu tenho experimentado essa vida verdadeira? E foi a pergunta ontem feita aqui no Congresso de Arte. Eu incluí porque Deus falou comigo bastante ontem. Essa pergunta não estava aí, mas quando Deus falou comigo ontem no Congresso, eu incluí: o que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com a minha vida? O que você tem feito com a sua vida, amado? Como é que você tem tratado assim? A coisa mais preciosa depois da salvação é a sua própria vida. E a melhor maneira de você cuidar dessa vida é não amar ela. Mas como é que é isso? Parece uma contradição. Não é você deixar de tomar banho, nem de deixar de fazer a barba, nem de deixar de trocar roupa. Não estou falando disso. Não estou falando de você não se apegar a viver essa vida assim: é minha vida, isso é meu, é meu. Eu liguei hoje à tarde para pegar a autorização da pessoa. Alguns de vocês conhecem, chama-se Plácido. O Plácido era membro aqui da igreja, homem de Deus, abençoadíssimo. E aí eu fui pregar na igreja dele, nós fizemos uma viagem juntos, passamos 5 horas conversando, e ele me deu esse testemunho. Ele passou muito tempo da vida dele, ele vinha aqui para o culto, sentava aí, como eu e você, e ele só queria saber de vir na igreja, ouvir a palavra, mas não queria que a vida dele estivesse a serviço de Deus. E ele ficava lá, vinha aqui, entrava domingo, saía domingo e ficava aí, só para ouvir a palavra, receber a oração, e assim foi a vida dele. E aqui ele foi produzindo um vazio tremendo dentro do coração do Plácido, que aí ele foi viajar, estava voltando de férias da Bahia para o Mato Grosso do Sul, uma caminhada muito boa, de carro ainda. E aí chegou num período lá, ele falou: mulher, esposa dele, preciso conversar com você. Olha, minha vida está assim, olha, está assim, eu estou com vazio, estou me sentindo inútil. Olha, Deus tem falado comigo, eu tenho fugido do centro da vontade de Deus. E ele falou para ela assim: olha, esse ano, era final do ano, a partir desse ano nossa vida vai mudar. Eu vou chegar lá na primeira igreja batista e me colocar à disposição da liderança. Eu quero começar a orar, eu quero começar a buscar a Deus, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero negar, eu quero começar uma vida nova, que essa vida que eu tenho vivido não é o plano de Deus para mim. Chegou aqui, conversou com um dos pastores, falou: olha, pastor fulano de tal, eu estou vindo aqui porque agora eu quero começar mesmo minha vida com Cristo, eu quero servir aqui na igreja. E aí logo foi encaminhado para uma célula, foi líder de célula, começou a liderar uma célula, e a vida dele começou a transformar.
começou a experimentar coisas tremendas de Deus, começou a servir no reino. E ele era um funcionário público que vivia naquela vida corrida. E naquela época que ele disse isso para Deus e para a liderança da igreja, abriu um concurso para juiz no Tribunal de Justiça aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Naquela época abriu aquele edital, e ele olhou para aquele edital, olhou para a vida dele e falou: mas como é que eu vou estudar? Tem 6 meses. E esse homem era líder de célula, pai de família, e começou a estudar para esse concurso, liderando célula, abençoando vidas. Com certeza deve ter ido ali para aquele batistério, batizar vidas. E ele pegava e estudava, colocava a vida diante de Deus. Amados, 8 meses depois que ele disse isso, ele estava lá no Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso do Sul, tomando posse como juiz do estado de Mato Grosso do Sul. Veio daqui, líder de célula como eu e você, tomando posse. Me levou na escrivania dele, lá na casa dele. Hoje ele está em Paranaíba, juiz lá de Paranaíba. Mostrou lá a escrivania dele, os processos que está em cima da mesa dele. E falou: está vendo isso aqui? Tudo isso aqui para mim, William. É bom? É. Mas a minha missão é fazer a expansão do reino de Deus. Eu sou juiz aqui em Paranaíba para fazer a glória do Senhor ser revelada aqui nessa cidade. Eu não estou apegado aqui a essas coisas. E na hora veio na minha mente aquele trecho da palavra do Senhor que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amado, desapega, entrega para Deus. Não se apegue, amado, àquilo que você tem. Meu pai morreu com 51 anos de idade, um acidente no estado de Minas Gerais. Tudo que ele conquistou com tanto sacrifício, passado alguns anos, nós fatiamos metade para minha mãe e as outras 3 metades para mim e meus 2 irmãos. Recebi um cheque de R$10.000. Amados, no final da vida de um homem, receber um cheque de R$10.000. Eu falei: Deus, eu dava 100 mil, 1 milhão para ter meu pai de volta. A nossa vida aqui, amados, às vezes estão invertidos os valores, invertidos os nossos sonhos, os nossos projetos. Vontade de Deus para você é que você busque em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra é clara: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. E eu muito tempo não experimentei essa vida verdadeira, porque eu fugia do centro da vontade de Deus. Fugi muito tempo do centro da vontade de Deus, com esse negócio de falar em renunciar ao ego, crucificar as minhas paixões. Eu falei: não, isso aí é para pastor, isso aí é para outras pessoas. Não, amado, isso aqui é para todos os discípulos. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira, mas a condição: quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Sabe que o convite do Espírito Santo para você nessa noite? Perca a sua vida para Jesus. Você quer perder a sua vida para Jesus? Você vai ganhar a vida verdadeira. Se você não perder a sua vida para Jesus, você não vai ganhar a vida verdadeira. Não tem outra interpretação. O texto fala por si próprio. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre, a partir de agora, vida verdadeira. Deus tem vida verdadeira para você, uma promessa. Mas depende de você. Não depende de mim, nem da minha oração, nem da oração do pastor Ronaldo, do pastor Gilson. Você pode vir aqui, ajoelhar, orar, colocar sua vida diante de Deus, pode ir para a vigília, pode ir para as reuniões de orações, mas se você, amado, continuar amando essa vida, você não vai desfrutar dessa vida verdadeira. E Deus quer te dar de graça vida verdadeira, vida de verdade. Jesus vivendo através de você, vida cheia do Espírito, vida, meu irmão, que por mais que venham as lutas, as dificuldades, você sente a presença dEle e a paz dEle. Terceira promessa, amado, você pode repetir comigo? Presença de Deus. Diga para o seu irmão aí: presença de Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver,
Presta atenção nisso que você está acabando de ler. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, Jesus falando, onde Jesus estiver, ali estará também o meu servo. Amado, olha o que você está lendo. Se alguém me serve, siga-me. E se você servir e seguir a Jesus, onde Ele estiver, onde Jesus estiver, você estará também. Você quer isso para a sua vida? E se você servir a Deus, servir a Jesus, o teu Pai te honrará. William, o que é servir a Jesus? O que é servir a Jesus? Servir a Jesus, amado, é fazer a vontade dEle, pagar o preço. E aonde eu devo servir a Jesus? Só aqui no templo? Só aqui na célula? Não! Aonde você estiver, você é chamado para servir a esse Deus. E o que é seguir a Jesus? Jesus explicou, Lucas 9, 23, o pastor Ronaldo já pregou isso aqui. Seguir a Jesus, se alguém que quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como é uma promessa, tem uma condição para você desfrutar da presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Amado, quantas vezes Deus falou para mim assim, faça isso, e eu não fiz. Entrei pelo cano, paguei preço por não ter obedecido. Mas que você começa a decidir, eu quero fazer a vontade de Deus, você começa a desfrutar da presença dEle. Você começa a negar-se a si mesmo, você começa a experimentar a presença de Deus. Você começa a tomar diariamente a sua cruz, você começa a experimentar a presença de Deus. Para a gente terminar, a última licitação que eu participei antes de vir para o ministério em tempo integral, eu não vou falar o nome da empresa, das empresas participantes, mas só para você ter uma ideia, era um contrato de 1 milhão por mês. E era um contrato que todo mundo queria ganhar naquela licitação. E eu olhava para as minhas condições e falava assim, vou ganhar isso nunca, meu preço está muito ruim. Pegou um período da empresa que estava muito ruim. E eu fui orar. Falei, Deus, comecei a falar com Deus, toca no coração lá da diretoria lá em Brasília, muda isso aqui, que eles possam dar um grande preço. Deus falou assim, você vai ganhar. Não vou ganhar o melhor preço. Não, você vai ganhar a licitação. Não, você está brincando comigo? Não, você vai ganhar. Falei, Deus, você está falando, está falado, é ponto final. Cheguei lá na empresa, o outro rapaz trabalhava comigo, e ele todo desesperado, ai meu Deus, estamos sem preço, ai meu Deus, o que eu faço? Ele era ansioso. Eu falei para ele, fulano, fica tranquilo, nós vamos ganhar essa licitação. Mas como nós vamos ganhar? Ele nem me ouviu. Mas como nós vamos ganhar essa licitação? Olha a concorrência, olha o que eles estão fazendo. Fulano, Deus me falou que nós vamos ganhar essa licitação. Amém. Ele falou assim, eu sabia que eu era evangélico, ele falou, amém, então. Chegou no dia da licitação, amados, esse homem suava, feito uma vara verde. Não sei se vara verde soa, mas aqui ele estava suando, feito uma vara verde. E suava aquele homem. Ele estava para ter um infarto. Aí eu peguei ele, nós estávamos no órgão do governo ali, cheguei no canto, falei, fulano, você vai morrer. Ele falou, eu vou morrer mesmo. Eu falei, rapaz, fica tranquilo, nós vamos ganhar. Não, você está muito, William, você não entende das coisas. Eu falei, cara, nós vamos ganhar isso, nós vamos ganhar. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu falei, cara, vamos lá para a sala e olha o que Deus vai fazer. Amados, só para encurtar a história, um concorrente esqueceu um documento, o outro brigou com o pregoeiro desabilitou ele por desacato. Você fez uma coisa terrível aqui dentro, desacatou, tirou a empresa que tinha o melhor preço. Um outro, meu irmão, teve algum problema, na hora chegou um fax de Rondônia, falando, essa empresa não está habilitada, porque ela não cumpriu isso lá em Rondônia. Amados, só sobrou a gente. Aí esse rapaz olhou para mim e falou assim, cara, não é que Deus fala mesmo? Aí eu falei para ele, vem cá meu amigo, esse é o nosso Deus, nosso refúgio, fortaleza, Deus forte, socorro bem presente, Deus tremendo, Deus glorioso, Deus da paz, o Deus que nos dá a vitória. E eu estava tranquilo, sabe por quê? Porque eu estava na presença de Deus ali naquele lugar. Amado, podia acontecer um tsunami ali naquela manhã. Eu estava numa tranquilidade, não estava no culto aqui com vocês, não estava cantando ali junto com os irmãos, estava aqui, não estava ouvindo a palavra,
mas eu estava na presença de Deus. E Deus me ensinou naquela manhã, amados, que a gente pode viver na presença de Deus em todo o tempo, que a gente pode andar na presença de Deus lá no seu trabalho, lá na sua casa, dirigindo o seu carro aqui no culto, na cela, onde você colocar a planta do seu pé, amado, você pode experimentar a presença de Deus. E o texto é tremendo, amados. O texto é tremendo. Fala assim: se você servir a Jesus, o teu Pai te honrará. Você tem noção desse mundo que as pessoas ficam correndo atrás da honra? Se você seguir e servir a Jesus, fazer a vontade dEle, decretar que você quer fazer a vontade dEle, de alguma forma o teu Pai vai te honrar. E Deus me ensinou naquela manhã o princípio da devolução. Deus, toda a honra pertence ao Senhor, toda a glória, toda a majestade, toda a adoração pertence ao Senhor. Meu irmão, quando você começa a servir, começa a andar com esse Deus, começa a experimentar a presença dEle, de alguma forma Ele vai te honrar. Como você vê alguns jogadores de futebol tendo essa experiência, ganha um título mundial, e chega e levanta a mão para cima, e o povo entende que ele está glorificando o nome do Senhor. De alguma forma na sua vida, no seu ministério, na sua célula, no seu trabalho, Deus vai te honrar. E quando Ele te honrar, você devolve para Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Levanta as mãos para cima e fala assim: foi a mão do nosso Deus que fez essas coisas. E eu tenho falado com os nossos líderes da nossa rede, que Deus faça coisas tão grandes no nosso meio, para que ninguém tenha dúvida e saiba, foi a mão do Senhor que fez isso, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amado? Vou chamar a banda para vir aqui na frente, a Viviane, o Lene, vem aqui na frente, amados. Gostaria muito que nós cantássemos novamente aquele cântico, Rendido Estou, da Fernanda Brum. Coloca a sua vida agora diante do Senhor, coloca a sua vida agora na presença do Senhor, amado. Deus tem promessas para você nessa noite, promessas tremendas, promessas que você vai dar muito fruto. Promessas que você vai dar muito fruto. Promessas onde você vai experimentar da presença de Deus. E promessa que você vai ter vida verdadeira. Toca aí, toca aqui em você mesmo. Toca aqui em você. Fala assim: isso é para mim. Isso é para mim. Amados, não é para a igreja da Coreia, não. Isso não é para a igreja lá de Elim, não. Isso é para você. Onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor quer que você dê muito fruto. Que você, meu irmão, faça muitos discípulos. Que você, amado, experimente vida verdadeira. E que você, amado, que você venha mesmo. Está na presença de Deus. Feche teus olhos. Hoje é tua noite, amado. Hoje é a noite que o Senhor te trouxe aqui, que Ele tem uma promessa sobre a sua vida. Amado, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Ele te escolheu, tem um plano maravilhoso para você. Ele quer que você dê muito fruto. Ele quer que você tenha vida verdadeira, vida de verdade. E Ele quer que você experimente a doce presença do Espírito, a doce presença de Jesus aonde você estiver. Renda-se ao Senhor, renda-se nessa noite, renda-se para Ele. Fale com Ele agora, renda-se na presença do Senhor.
Teu Deus está nesse lugar. O teu Jesus que morreu na cruz por você está aqui. Nós não merecemos. Eu não mereço dar muito fruto. Eu não mereço vida verdadeira. Eu não mereço viver na presença desse Deus santo, maravilhoso, lindo, tremendo. Nós não merecemos isso. Mas Ele morreu na cruz por você, para te dar coisas tremendas, para restaurar a tua vida, para mudar a tua sorte, para te fazer um filho amado do Senhor. Oh Deus, amado, vem aqui à frente e entrega a sua vida para Jesus. Entrega toda a sua vida para Ele. E diga para Ele assim: Pai, eu entrego completamente a tua vida para Ti. Vem, amado, vem aqui entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Talvez você possa estar falando assim: não, mas eu já entreguei a minha vida e eu não tenho experimentado essa vida verdadeira. Vem aqui à frente, amado, não tenha vergonha. Vem aqui na frente, entrega a sua vida aqui aos pés do Senhor Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Renova a sua aliança com Ele aqui nessa noite. Venha dizer para Ele: Pai, eu tenho feito coisas terríveis com a minha vida, mas eu quero que a minha vida mude a partir dessa noite. Vem, amado, traga a sua esposa, traga o seu casamento, traga a sua rede de célula, sua supervisão, sua célula. Traga sua vida aos pés do Senhor Jesus. Entrega para Ele agora, amado, em nome de Jesus. Ele quer mudar a sua história. Durante o cântico, vem aqui à frente, amado. Nós vamos cantar de novo esse cântico. Você vai fazer essa sua oração de rendição, de entrega, de consagração de vida. Entrega a sua vida para Ele. Venha, amado, venha. Não tenha vergonha. Talvez você fale assim: eu sou líder, amado, deixa os títulos de lado. Deixa os tempos de que você é crente de lado. Vá para o colo do teu Pai agora. Vem, amado, deixa de lado aí o orgulho. Deixa de lado todo o orgulho. Larga fora o orgulho. Vem, amado, diga para Ele que você quer morrer para si mesmo. Vem, amado. As minhas mãos purificar meu coração. Ele quer purificar o teu coração nessa noite. Onde em tudo que tu tens pra mim. Cante, meu irmão, glorifique. Diz pra Ele: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Diga pra Ele: eu sou teu, Senhor. Eis-me aqui, Eu sou teu.
Amado, se você tem liberdade, ajoelhe no lugar que você está, aí mesmo no seu banco. Talvez você é um líder de célula e entrou aqui nessa noite falando assim: olha, minha célula não vai para frente, meu ministério não vai para frente, eu já tentei, me esforcei, estou fazendo tanta coisa. E a palavra de Deus diz: se não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. O problema, amado, é que nós queremos fazer a obra do Senhor na nossa força humana. E o Senhor nessa noite está falando para você: morre, meu servo, renuncia, perde a sua vida para Jesus. O Senhor tem um plano tremendo para a nossa igreja, amado, para a sua vida, para a sua casa. E aquilo que você tem vivido é apenas o começo daquilo que Deus tem. Isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem coisas muito maiores e tremendas, mas nós não iremos a lugar nenhum se não renunciarmos, se não crucificarmos o nosso ego. E nessa noite vamos, em nome de Jesus, o Espírito Santo te convida, de verdade, para você vir entregar a sua vida para Jesus. Entrega-se a Ele. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós não merecemos o Senhor, nós não merecemos, Pai, tamanha graça, nós não merecemos o Teu perdão, não merecemos a Tua misericórdia, não merecemos nada, Pai. Mas o Senhor, de uma maneira extraordinária, mandou o Teu Filho morrer na cruz por nós, para que o sangue dele derramado lá na cruz, ó Pai, nos desse vida e vida abundante, uma vida verdadeira. O Senhor, ó Pai, está dizendo para nós que nós iremos dar muito fruto. Por isso, Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus nessa noite. Nos ajuda, Pai, pelo poder do Espírito, a morrer para nós mesmos, a não nos apegarmos à nossa vida, Pai. Que a Primeira Batista aqui de Campo Grande, Pai, tem um propósito, Pai, servir e seguir a Jesus, estar aonde o Senhor está, ministrar aonde o Senhor está ministrando, estar, ó Pai, onde o Senhor está, experimentar da Tua presença, não só aqui na igreja, não só aqui no culto, não só aqui nas células, ó Pai, mas onde o Teu povo colocar a planta do pé, que essa igreja, ó Pai, seja marcada pela glória do Senhor, que o Teu povo seja cheio da Tua presença, que o Teu povo seja cheio do Espírito, que o Teu povo, ó Pai, dê muito fruto, que o Teu povo, ó Pai, venha de verdade experimentar a vida verdadeira, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos isso, ó Pai. Ó Deus, lá na frente, quando coisas extraordinárias acontecerem no nosso meio, todos venham lembrar dessa noite, Pai. Oh Deus, todos venham lembrar, oh Pai, dessa noite, para que venham entender que a mão do Senhor é que tem feito essas coisas. Quando a Tua igreja, se de alguma forma for honrada, oh Deus, que cada um aqui, oh Deus, venha decidir, Pai, devolver toda a honra, toda a glória, que não fique nenhuma glória com nós, mas que toda a honra, toda a glória seja devolvida ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa a nossa arrogância, perdoa a nossa incredulidade, perdoa o nosso orgulho, perdoa, Deus, porque tantas vezes não consultamos o Senhor para tomarmos decisões, Pai. Às vezes fazemos as coisas assim que vai dando na telha. Perdão, Pai. Queremos sair daqui, ó Pai, diferentes. Queremos sair daqui transformados, Pai. Amanhã cedo, quando nós levantarmos de manhã cedo, que o Teu povo, cada um aqui, venha se lembrar que na hora da oração, na hora de sair de casa, que ele precisa, eu preciso, nós precisamos renunciar, precisamos crucificar o nosso ego, precisamos morrer para nós mesmos e chamar Jesus vive através da minha vida. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Você pode levantar, amado, uma salva de palmas para honra, glória, louvor, majestade, no nome do Senhor.